Então, esta né, é o tema que a gente gostaria de desenvolver. E aí, por favor, pode passar a primeira imagem, passar primeiro slide. Os nossos dois objetivos, o que a gente pretende que aconteça com vocês, né, a partir desta breve e sintética contribuição, é que vocês possam compreender as práticas corporais como produção discursiva e também compreender as implicações dessa concepção. Então, ao longo do tempo, as práticas corporais elas foram entendidas a partir do olhar da fisiologia e da anatomia. Então, muitas vezes, as práticas corporais elas foram vistas como execuções motoras propriamente ditas. Em outro momento, as práticas corporais também foram vistas a partir da psicologia. Então, o corpo passou a ser interpretado e todos os movimentos passaram a ser explicados a partir da estimulação nervosa. Então, a psicologia teve um papel muito importante. E, ultimamente, vamos dizer assim, da metade do século passado até o presente momento, o corpo vem sendo entendido como um produto da cultura também. Então, a noção de prática corporal, como vocês verão ao longo da nossa pequena contribuição, a noção de prática corporal tem relação com isso. É entender que eu também sou resultado das interações minhas com o meio circundante, das interações minhas com todo o repertório produzido pelos grupos com os quais eu me relaciono. Eu também sou resultado, portanto, de tudo o que dizem sobre mim e tudo o que dizem para mim. Toda e qualquer produção discursiva que eu acesse a respeito de mim vai me constituindo como sujeito. E da maneira como eu me coloquei, vocês já perceberam que eu estou entendendo que eu sou um corpo, que você é um corpo, que nós somos vários corpos. Corpos esses, portanto, que são produzidos nessa interação com a cultura. E aí eu peço, né, que passem a próximo slide. É importante que a gente situe qual é a noção de discurso que estamos utilizando. E estamos trabalhando com essa perspectiva Foucaultiana de discurso, o discurso como um conjunto de enunciados que provém de um mesmo sistema de formação. O discurso está constituído por um número limitado de enunciados para os quais se pode definir um conjunto de condições de existência. Então, é muito importante que a gente leve em consideração que o que nós estamos agora aqui produzindo nada mais é que um discurso sobre as práticas corporais. Discurso esse que é situado sócio-historicamente, discurso esse que tem determinadas e que é produzido a partir de determinadas condições de existência, discurso esse, portanto, que já foi diferente num outro momento, e se fosse outro contexto, também seria diferente. É muito importante essa contribuição do Michel Foucault para a gente também desnaturalizar, né? Desnaturalizar essa visão que nós temos sobre o corpo. Se nós vamos fazer uma relação das práticas corporais com o discurso, a cada momento da história ou a cada contexto, as práticas corporais também foram narradas, também foram produzidas, também elas, enquanto discursos, elas também foram se alterando, foram se modificando. Então, esta explicação, esta concepção está disponível aí nesta obra bastante conhecida de Michel Foucault. Peço que passe adiante. Então, nesse sentido, o discurso, ou também a prática discursiva, ele coloca, né, o discurso como prática discursiva, coloca em movimento a linguagem. Então, um conjunto de enunciados, um conjunto de ideias, um conjunto de
de significados, um conjunto de representações que entram em circulação, entram em movimento a partir da linguagem. Esse entendimento de discurso, e principalmente este entendimento de linguagem, por favor, pode passar, nos permite um certo afastamento da ideia de linguagem como função representacional, ou seja, nós nos acostumamos durante muito tempo a entender que a linguagem ela representava as coisas do mundo, e a partir da perspectiva Foucaultiana, mais amplamente, né, a partir da perspectiva pós-estruturalista, nós estamos entendendo que a linguagem ela tem uma função constitutiva. Então, parafraseando Michel Foucault, a linguagem ela produz as coisas sobre as quais ela fala. O discurso produz as coisas sobre as quais ele fala. Então, se vocês perceberam isso, nós já entendemos no passado que os significados estavam nas coisas e que por meio da linguagem nós nos apropriávamos dos significados das coisas. Neste momento, e a partir do pós-estruturalismo, a partir da perspectiva Foucaultiana, nós estamos entendendo que os grupos, ao partilharem certos significados sobre as coisas, estes grupos estão produzindo as coisas sobre as quais eles falam. Então, um mesmo grupo partilhará uma certa maneira de entender as coisas do mundo, produzirá as coisas do mundo de uma certa maneira, e outros grupos podem produzir aquela mesma coisa de uma outra forma. Para que a gente comece a entrar no campo, né, que vamos avançar daqui a pouquinho, é muito interessante vocês perceberem, por exemplo, como o futebol foi sendo produzido de forma diferente ao longo do século XX. O futebol já foi uma prática exclusiva das elites, na medida em que o tempo foi passando e que outros grupos passaram a praticar essa modalidade, esses grupos passaram a disputar os significados dessa modalidade. Durante um tempo muito grande, o futebol não foi entendido como uma forma de um exercício profissional, né, como uma forma de ganhar a vida, de garantir a própria subsistência, e com o passar do tempo ele passa a ser entendido também como um campo profissional. Durante um certo tempo, o futebol foi uma prática proibida às mulheres. Durante um bom tempo, o futebol foi uma prática proibida às pessoas negras. E hoje nós temos, felizmente, uma maior democratização dessa prática até um certo ponto. E eu estou me colocando dessa maneira porque quando você olha para a organização institucional desse esporte, você percebe que as mulheres e as pessoas negras não ocupam todos os lugares, né, da hierarquia do futebol. Estão mais presentes num lugar e menos presentes nos outros lugares. Então, para vocês perceberem como, com o passar do tempo e graças, né, às disputas que vão sendo travadas ao redor dos significados, as pessoas também vão mudando de posição e vão entendendo essa prática de uma outra maneira. Muito bem, peço que adiante. E esse processo de significação, esse processo de práticas de significação, ele se dá de uma forma bem interessante, né? Então, vários grupos dizendo, né, o grupo K, o grupo W, o grupo Y, o grupo Z, dizendo isto é tal coisa, isto é tal coisa, isto é tal coisa. Entretanto, gente, eu peço para ir para o próximo slide. Entretanto, esse processo é sempre atravessado por relações de poder. Quando eu digo isto é tal coisa, eu estou, na verdade, atribuindo uma identidade para aquilo que está dentro das configurações, dentro das condições de existência, dentro das fronteiras de determinada coisa que eu estou lá narrando.
tudo aquilo que se afasta daquilo que eu estou descrevendo, tudo aquilo que está distante, tudo aquilo que possui atributos que eu produzo de forma distinta, vai ocupar o lugar da diferença. Então, na perspectiva pós-estruturalista, e na perspectiva pós-estruturalista, a linguagem vai produzindo as coisas sobre ela fala, só que esse processo se dá atravessado, esse processo de significação se dá atravessado pelas relações de poder. Então, a depender do grupo que diz o que as coisas são, aquelas coisas vão sendo colocadas de uma determinada forma, essas coisas vão assumindo uma certa identidade, e tudo aquilo que não corresponda àquelas características, tudo aquilo que não corresponda àquela maneira de narrar aquelas coisas, tudo aquilo vai sendo produzido de diferença. Acontece, gente, que nesta visão, a diferença e a identidade, elas estão sempre juntas. Quando eu digo que uma coisa é, ou quando eu digo que uma pessoa é, ou quando eu digo que um fenômeno é, ao mesmo tempo eu estou dizendo que ela não é, não é, não é. Entretanto, eu vou usar um exemplo bem simples, entretanto, nós vamos nos acostumando que tudo que é legal ser, tudo que é bom ser, é configurado como identidade, e tudo o que não é bom ser é configurado, é produzido como diferença. Perceberam como eu me coloquei? É configurado, é produzido como diferença. Então, nesta sociedade que nós vivemos, que é uma sociedade letrada, pós-industrial, globalizada, multicultural, ser alfabetizado é a identidade, e não ser alfabetizado é a diferença. Eu poderia dizer, olha, ser um exímio usuário dos equipamentos eletrônicos é a identidade, e não ser é a diferença. De tal maneira que eu posso ser identidade, porque eu fui produzido como identidade em certas questões, e posso ser a diferença, porque eu fui produzido como diferença em certas questões. Entretanto, existem algumas categorias que agrupam as diferenças de uma vez só. E estas categorias, elas estão, de alguma maneira, marcadas pela classe, pela etnia, pela raça, pela religião, pela orientação sexual e pelo gênero. Então, nós podemos dizer que algumas destas são, algumas, por exemplo, nós podemos dizer que os brancos hoje, na sociedade que nós habitamos, aqui, a nossa, né? Os brancos hoje são a identidade, e todo o conjunto de pessoas não brancas, e esse espectro é muito amplo, são a diferença. E é evidente que aqui no Brasil fica bastante complicado a gente fazer essas definições. Por isso que essas definições, elas são sempre produzidas discursivamente. A maneira como nós nos referimos e a maneira como nós vamos produzindo. É bem possível, a partir desse exemplo, pensar na lógica oposta, né? Ou seja, que o que hoje é produzido discursivamente como identidade poderia ter sido produzido como diferença, ou pode vir a ser produzido como diferença, a depender, né, de todas as condições do contorno, a depender de como essas relações se estabelecem, e principalmente a depender da força simbólica que os grupos que produzem os discursos têm para determinar e para posicionar determinados sujeitos num lugar ou no outro. Então, puxando, o discurso move a linguagem, ou melhor, os discursos são movidos pela linguagem, a linguagem coloca em circulação determinadas representações, a linguagem coloca em circulação determinados significados, é pelos significados que eu vou produzindo, ao mesmo tempo, identidades e diferenças. Vamos voltar de novo para o campo das práticas corporais, ou seja, jogar bem uma determinada modalidade
vai me colocando como identidade, sobretudo se aquela modalidade ela é apreciada, ela é exaltada, ela é cultivada, e não participar, ou não jogar, ou não se envolver, ou afastar-se propositalmente ou não, isso vai me colocando como diferença. Então, se vocês pararem para pensar, muito do que vocês são, muito do que eu sou, tem a ver com a maneira como eu fui sendo colocado em meio à cultura, sendo colocado também no âmbito das práticas corporais. Isso significa, gente, que eu também sou, como sujeito da cultura, as danças que eu dancei, que eu danço, as brincadeiras que eu brinquei, que eu brinco, as lutas que eu lutei, que eu luto, os esportes que eu pratiquei, que eu pratico, e as ginásticas que eu realizei, que eu realizo. Ou seja, eu também vou me produzindo como sujeito em meio, né, a estas questões. Bom, peço para avançar mais um pouquinho nos slides, por favor. E aí a linguagem, ela pode ser, como vocês bem sabem, visual, verbal, pictórica, musical e corporal. Eu já fui usando alguns exemplos para ir acenando a direção que que eu queria traçar. Peço que avance mais um pouquinho. E aí, no âmbito da linguagem corporal, alguns autores e autoras vão dizer que as marcas, as cicatrizes, por exemplo, né, a cor do cabelo, por exemplo, as rugas, por exemplo, o bigode ou não, etc., né, o tamanho do cabelo, etc., a silhueta, as marcas, os adereços, o brinco, o piercing, o alargador, né, a prótese dentária, etc., as roupas, se eu estou suado, se eu estou pálido, se eu estou vermelho, ou seja, a cor da minha pele, tudo isso alguns autores vão dizer que fazem parte também da linguagem corporal. Aqui, nesta conversa, eu estou entendendo como linguagem corporal, principalmente a gestualidade. E a explicação é simples, né? Porque, embora a gente possa ler o que significa o suor, o que significam as vestes, o que significam os adereços, e o que significam as marcas, nem sempre nós estamos usando estas coisas para comunicar certas coisas, ao contrário da gestualidade, né? Então, a gestualidade, ela pode ser lida, mas ela é produzida por nós produzimos através da nossa gestualidade e colocamos em circulação determinados significados. Então, eu não estou desconsiderando que todos aqueles signos também podem ser interpretados, mas eu gostaria de me concentrar na gestualidade. Então, pensando a linguagem corporal, para além das marcas, adereços, vestes, suor e cor da pele, eu gostaria, né, de que a gente entendesse a linguagem corporal, principalmente como gestualidade. Obrigado, pode passar a próxima. E aí, gente, a gestualidade é ela que permite a produção de práticas corporais. Práticas corporais, na verdade, elas são práticas culturais. As práticas corporais, elas são textos da cultura. É isso que explica, por exemplo, por que uma mesma brincadeira pode ter regras diferentes, porque um esporte vai se transformando com o tempo, por que uma ginástica vai sendo inventada e reinventada, e a cada ano se inventa uma modalidade ginástica com finalidades diferentes, por que muitos povos representam seus traços da cultura também através da dança, eu diria que através de todas as outras, mas também através das danças, e por que praticamente cada nação vai nos apresentar uma luta como a sua, né, um traço da sua identidade, né? Então, no Japão nós temos o karatê, o judô, o aikido. Na Coreia nós temos o taekwondo, no Brasil nós temos a capoeira, em Israel nós temos
o Krav Maga e tantas outras lutas que vão distinguindo as pessoas daquela nação. Bom, gente, as práticas corporais são textos da cultura. Ora, se eles são textos da cultura, eles são também produções discursivas. Se as práticas corporais são produções discursivas, elas veiculam determinados significados, elas produzem as coisas sobre as quais elas falam. Então, uma dança, ela, em certo sentido, ela materializa um conjunto de significados que aquele grupo que está dançando ou aquele grupo que produziu aquela dança queria fazer circular. É por isso que existem danças específicas para determinadas festas, existem danças específicas para certos grupos, existem danças específicas para certos momentos da nossa vida. E às vezes aquele grupo social pode comemorar o nascimento ou o casamento, que são dois grandes eventos na nossa cultura, com certas danças, mas pode comemorar a vitória, né, numa determinada guerra, ou a vitória numa determinada disputa, com outras danças. Então é interessante a gente perceber, gente, que a maioria de nós tem poucos recursos para interpretar as danças, tem poucos recursos para interpretar, para ler os esportes, as brincadeiras, as lutas. Mas na medida em que nós vamos nos tornando praticantes dessas manifestações, a nossa capacidade, a nossa competência para fazer a leitura dessas manifestações, ela também vai se qualificando. Então, um exercício bem interessante é, por exemplo, você assistir uma apresentação de dança com alguém que dança muito bem ou alguém que já praticou aquela dança. E conversar, depois de assistir a apresentação, o espetáculo, conversar com essa pessoa sobre aquilo que vocês viram. Você vai perceber que ela viu e ela significou aspectos que você nem viu, nem significou. Ou se viu, significou de outra forma. É nesse sentido que a gente entende, né, a leitura da prática corporal, é nesse sentido que a prática corporal é produzida pela linguagem corporal, é nesse sentido que a prática corporal, que é produzida pela linguagem corporal, ela é interpretada porque ela veicula significados que são atravessados por certas relações de poder. Se você for, às vezes até mesmo pela internet, pela televisão, né, seja por onde. Se você for ao estádio é melhor, mas se você acompanhar uma partida de futebol ou de voleibol no ginásio, né, de basquetebol, etc., você verá que, a depender da maneira como as imagens são editadas, o olhar que você tem, a leitura que você faz pela televisão ou no estádio, pela televisão ou no ginásio, são bem diferentes. Então, na verdade, você, ao acompanhar pela televisão, você está vendo o que, né, o diretor de transmissão quer que você veja, né? Você não está vendo a partida como um todo. Quando você vai ao estádio, quando você vai ao ginásio, você vê a distribuição dos jogadores, né, das jogadoras, você vê o desenho tático, você vê como que aquele time avança e recua, tudo isso nem sempre é possível ver. Em algumas transmissões você tem, agora, né, mais recentemente, por drones, e aí, claro, que você tem uma outra visão daquilo que está sendo transmitido. Então, um exercício muito interessante é o exercício da leitura das práticas corporais, mas igualmente interessante é o exercício da produção das práticas corporais. Então, isso nós fazemos na nossa cultura desde que somos bem pequenos, né, crianças em casa, que nós vamos sendo introduzidos também nesse repertório muito interessante que a literatura tem chamado de cultura corporal. Então, as pessoas mais velhas da nossa família, as pessoas, né,
não estou dizendo pessoas velhas, estou dizendo aquelas pessoas que pode ser o irmão mais velho, né, o primo mais velho, a prima, a irmã, ou papai, mamãe, etc., eles vão introduzindo a gente nas brincadeiras, eles vão introduzindo a gente nas danças, vão introduzindo a gente nas lutas, né, que aquele grupo cultural cultiva, aquele grupo cultural se enxerga naquelas brincadeiras. E nada melhor do que as famílias criarem as suas próprias brincadeiras e brincarem com as crianças, ou mesmo com os adultos, com os jovens, também daquelas brincadeiras que têm um significado especial naquela família. Então, repetindo, né, todos nós vamos nos constituindo sujeitos também em meio a esse universo cultural corporal, que num primeiro momento é aquele mais próximo da gente, do núcleo familiar, e com o passar do tempo, isso vai se expandindo para o bairro, para a comunidade, e hoje, com as tecnologias, nós acessamos também aqueles repertórios de outros grupos culturais, né? Por isso que nós vemos os meninos e meninas com quem nós nos relacionamos nas escolas, por exemplo, torcendo para equipes de outros lugares do mundo, né, sobretudo os times da Europa, e dançando as danças que circulam pelos aplicativos, ou as danças que circulam pelas redes sociais, que são danças que inicialmente aparecem em outros lugares do mundo. Dito isto, vamos ver então algumas dessas questões. Peço que passe o slide, por favor. Então, vocês estão vendo aí, né, 4 imagens que todos nós aqui conhecemos, que a depender, né, da sua faixa etária e a depender do acesso que você tem, né, a essas imagens, você lê e significa de uma forma ou de outra, né? Então, essa que todos nós reconhecemos, né, que é uma dança da recifense, né, uma dança nordestina. Nós colocamos aí 2 danças contemporâneas que são realizadas pelos jovens. Esta, né, que é uma dança coreana também bem conhecida da população, né, do público mais jovem, e temos as danças que têm sentidos religiosos. Então, a dança pode ser competição, a dança pode ser consumo, a dança pode ser tradição, a dança pode ter a ver com o lugar que eu nasci, pode ter a ver com a religião em que eu fui iniciado, pode ter a ver com né, uma disputa entre grupos da mesma região, ou pode ter sido acessada pelo YouTube, né? Então, você tem alguns canais aí no YouTube que são dedicados ao K-pop, que tem milhões e milhões de inscritos nesses canais. Vamos passar adiante, por favor. Uma outra prática corporal. Eu chamo a atenção, né, eu mencionei algumas dessas lá nos exemplos que eu dei, né, mas eu chamo a atenção para essa aí do meio, tá? Então, essa do meio talvez seja a menos conhecida. Então, olhando lá em cima, nós temos o MMA, temos o Sumô, temos a capoeira, temos o Krav Maga, e essa do meio é o Kimpu. E o Kimpu é uma luta dos povos andinos que ela é praticada como forma de agradecimento pela colheita. E tem uma regra, né, assim, interessante, que nessa luta o lutador ele não pode se defender, né? Ele não existe movimento, técnica de defesa, ele só pode atacar. E se no meio dessa luta um dos participantes sangra, isso tem um significado importante, isso tem uma relação direta, né, com uma colheita mais farta nessa região. Valeria a pena também aqui uma descrição mais detalhada de toda a significação envolvida no sumô, na capoeira, no Krav Maga,
no MMA. Infelizmente não dá tempo, né, mas eu convido vocês a pesquisarem sobre o assunto, porque os trajes de cada uma dessas pessoas tem sua razão de ser, o ritual do início, do fim, tem sua razão de ser, o significado que essas práticas recebem nos seus grupos tem sua razão de ser, né? Então, é muito importante que a gente passe a olhar essas práticas como elementos que produzem identidades e produzem diferenças. Vamos adiante, por favor, para outra prática corporal. Por favor, slide. E aqui, não, um anterior. E nós aqui trouxemos 5 imagens também de ginásticas, né? Nós estamos vendo aqui uma ginástica competitiva, né? Que é a ginástica artística com aparelhos. Estamos vendo aquela que muitas pessoas aqui conhecem alguém que pratica, né? Ou seja, a ginástica com pesos, com resistência. Eu gosto bastante dessa foto, porque ela nos permite dizer para vocês assim, vocês estão vendo aí, né, no primeiro quadro, 2 pessoas praticando, e talvez elas estejam aí fazendo a mesma ginástica, né, no caso aí, ginástica com aparelhos, a musculação, com significados diferentes. Talvez ela esteja aí por questões médicas, recuperação de uma lesão, estética, saúde, e talvez ele esteja aí por questões médicas, por recuperação de uma lesão, por estética, por saúde, ou seja, as 2 pessoas podem estar praticando ao mesmo tempo e significando aquilo de forma diferente. Vocês estão vendo a corrida ali, praticada como maneira de aquisição e manutenção da saúde, muito provavelmente, ou talvez por lazer, assim. Vocês estão vendo também uma foto da ginástica laboral, que, na verdade, ela tem objetivos profiláticos, né? O objetivo da ginástica laboral é evitar a instauração de uma lesão em função do trabalho, né, num certo segmento do corpo de forma repetitiva. E esta imagem do meio é uma prática que vem crescendo muito, que é a chamada ginástica para todos, antiga ginástica geral. E a ginástica para todos, ela tem uma característica bem interessante. Ela é uma ginástica de demonstração, os grupos são numerosos, os grupos são bem variados, os grupos têm pessoas de todas as faixas etárias, pessoas com deficiência, pessoas sem deficiência, os grupos de vários gêneros, etc., né? Nós temos aí, né, várias composições, são apresentações ritmadas, né? Tem música e não tem competição. Não existe competição nessa modalidade ginástica. Então, para a gente perceber também como a ginástica vai sendo produzida de maneira diferente. Vamos passar mais um slide, por favor. E aqui também trouxemos 4 imagens de esportes, e talvez alguém vá pensar, nossa, mas fisiculturismo, sim, fisiculturismo é um esporte, existem competições, existe uma organização, uma não, várias, né? Mas existe uma institucionalização, é isso que me permite classificar uma prática corporal como esporte. Vocês estão vendo aí o futebol feminino, né? E a imagem foi escolhida de propósito, porque esse é o futebol feminino, não é o futebol, essa é outra modalidade, né? Tem as suas características próprias. Vocês estão vendo aqui uma outra ginástica, mas aqui já é uma ginástica competitiva, que é a ginástica rítmica, e estão vendo lá o surf, né? Então, nós estamos pensando o esporte como essas práticas, o esporte como prática corporal, em que envolve disputa e que há uma organização, há uma institucionalização. Com isso, gente, e aí passamos para o último slide das imagens, com isso a gente pode dizer que o esporte ele se difere das brincadeiras, né? Enquanto o esporte é institucionalizado, as brincadeiras
elas elas podem ser inventadas, elas possuem regras, elas possuem uma organização, elas possuem um certo sistema, mas eu também posso brincar de pogobol, eu posso brincar de diabolô, eu posso brincar no chapéu mexicano, posso brincar de pipa, de roda, com meu irmãozinho mais novo, eu posso sair correndo aí no carrinho de mão, no carrinho de rolemã ou no videogame. Então, essas todas são brincadeiras que também veiculam certas ideias, né? Eu vou usar um exemplo que eu gosto muito. Gente, para pensar na brincadeira, que muita gente chama jogo, né? Porque na verdade tudo é jogo, mas para pensar na brincadeira de banco imobiliário, né? O que será que acontece no banco imobiliário? Se você tem mais de 30 anos e brincou de banco imobiliário quando era criança, você deve ter brincado de um jeito. Se você olhar o banco imobiliário hoje, você vai perceber que o banco imobiliário tem outras possibilidades que não existiam, porque não existia no mercado financeiro, né, quando você era criança. Então, é interessante perceber também como que o videogame ele vai sendo produzido de forma, na nossa cultura, né, ele vai sendo produzido de forma diferente. Né? Eu lembro muito bem quando aparecem os videogames com uma explosão muito grande lá na metade dos anos 80, né, e avançam os anos 90, e os videogames eram vistos de uma forma muito negativa. Né? E hoje você tem todo um processo de gamificação da sociedade, você tem todo um processo de valorização dessa tecnologia e dessa possibilidade de lazer, dessa possibilidade de ocupação do tempo, e mesmo até alguns são produzidos com finalidades pedagógicas. Né? Então, só para a gente entender que não dá para dizer videogame é isto, né? Ciranda, cirandinha é isto, né? Brincadeira de roda é isso, brincadeira de pipa é isso. Pipa pode ser muitas coisas. Diabolô, pogobol, carrinho de rolemã, chapéu mexicano, podem ser muitas coisas. Pode a depender do grupo que as cultiva, a depender do grupo que as realiza. Então, são discursos produzidos pela linguagem corporal, apropriados na cultura, reelaborados, né, pelos grupos que partilham ou se apropriam. Né? Então, num mundo globalizado, num mundo em que as imagens, sobretudo as imagens das práticas corporais, circulam com muita velocidade, você percebe que as práticas corporais também se globalizaram. Né? Então, brincadeiras que poderiam ter sido mais locais, ou danças, etc., elas estão em vários lugares do mundo e, portanto, são ressignificadas e são reelaboradas pelos grupos que delas se apropriam. Por último, finalmente, concluindo, passo, por favor, o slide. É importante, e aí, um toquinho de cada vez para frente, por favor, vamos ver se dá certo. Vocês estão vendo aqui uma cena... não passou. Mas, então, volta, por favor, volta. Então, não deu certo, né, porque nós estamos aí com alguma dificuldade na internet, mas atrás desse slide tem uma foto de dança, uma foto de ginástica, uma foto de luta, uma foto de brincadeira, uma foto de esporte, né? Então, eu vou trabalhar só com essa imagem para vocês entenderem. Estas são pessoas reais, esta foi uma cena, né, as outras também eram, né, gente, mas essa imagem eu retirei do site imperdível, né, Território do Brincar. Então, são crianças brincando numa determinada região do Brasil, etc. Né? Então, o significado que estas crianças atribuem a essa brincadeira, gente, se a gente pudesse acessá-lo, a gente entenderia, portanto, o que essa brincadeira representa para esse grupo. Para mim, para você, estamos olhando essa imagem, muito provavelmente nós estamos mobilizando significados que nós acessamos em outros momentos da nossa vida que têm alguma relação com essa brincadeira de corda. Né? Então, se você foi uma criança ou um jovem ou um adulto, né, que muito brincou de corda, né, e conhece as músicas da brincadeira de corda e conhece vários tipos de brincadeira de corda, a sua relação é uma. Se você teve uma outra trajetória e você teve menos acesso
nunca teve muitas oportunidades para brincar dessa brincadeira, o que não tem problema nenhum, né, gente? Você certamente viu de outra forma, né? Então, se hoje, como eu vinha dizendo, nós estamos num contexto em que algumas pessoas vêm acessando as brincadeiras, as danças, as lutas, os esportes, as ginásticas, de uma outra forma, com outros recursos, com outras possibilidades, nós precisamos entender, gente, nós precisamos quebrar esta questão que está cristalizada para muitos de nós, que o significado das coisas é sempre o mesmo. Então, se vocês procurarem na internet com alguma paciência, vocês verão que a brincadeira em algumas regiões, e sobretudo em algumas escolas, em outros lugares do mundo, ela é competitiva. A brincadeira de corda, ela é competitiva. Talvez, se nós temos aqui nos acompanhando professoras e professores dos anos iniciais do ensino fundamental ou da educação infantil, às vezes a brincadeira de corda ela é usada com motivos pedagógicos, para ensinar alguma coisa. Se temos entre nós algumas pessoas que têm formação em psicomotricidade, às vezes a brincadeira de corda ela é utilizada para ensinar a noção de tempo para as crianças. Então, a brincadeira de corda pode ser muitas coisas. Uma dança, a dança que estava aqui embaixo era a dança do passinho, ela pode ser muitas coisas. O esporte que estava embaixo dessas imagens é o voleibol, de voleibol para pessoas idosas, também pode ser muitas coisas, e por aí vai. Então, os significados estão em disputa. Entretanto, ao brincar dessa brincadeira, essas crianças, e ao acessar e fortalecer os significados que estão sendo aí partilhados, nós podemos dizer, gente, o mesmo acontece nas lutas, nos esportes, nas danças e nas ginásticas, nós podemos dizer o seguinte, e aí eu peço que avance o último slide. Nós podemos dizer que as práticas corporais, elas significam as coisas do mundo, porque elas, de alguma maneira, elas nos fazem ver as coisas do mundo de uma certa forma, mas elas também são significadas, porque nós vamos dizendo, mas essa brincadeira é para criança, mas isso é muito difícil, mas isso eu não gosto, essa dança é para tal certo tipo de pessoa, essa luta é assim, esse esporte é assado. Né? Então, as práticas corporais, elas significam e são significadas, elas representam os valores, os sentimentos, as concepções, as ideias, as razões de um certo grupo, mas elas também são representadas de certas formas, né? Então, nós acabamos de ver aí, nessa imagem, né, uma certa materialização de uma certa ideia, de uma certa concepção, que pode ser disputa, que pode ser desafio, e se for bater corda, né, na minha cultura, foguinho, né, tem um outro desafio, por aí vai. Então, há uma certa representação das coisas que aquele grupo cultiva. As práticas corporais, elas subjetivam, e eu queria dizer isso de forma bem intensa para vocês, né, porque se as práticas corporais, elas são produtos dos grupos culturais, elas são textos da cultura, gente, as práticas corporais, elas têm marcadores de classe, de etnia, de raça, de gênero, de orientação sexual, de religião. Então, ao praticar certas práticas corporais, certas danças, certos esportes, certas lutas, você também vai sendo colocado em certas posições de sujeito. Então, as práticas corporais, elas subjetivam e elas são subjetivadas, né? Porque nós também olhamos para elas, né? E vamos modificando essas manifestações, e elas regulam as pessoas que delas participam, as pessoas que as acompanham, as pessoas que as apreciam, mas elas também são reguladas, né? Então, para fechar, as práticas corporais, como textos da cultura, elas regulam as pessoas que com elas se envolvem. Entretanto, a própria cultura vai regulando essas práticas corporais. Então, aquelas danças que você dançou quando era criança,
e que todo mundo, né, que você conhecia fazia críticas àquelas danças que você dançou, ora, gente, hoje pode ser que essas danças não recebam as mesmas críticas e as pessoas que delas participam não recebam as mesmas críticas, porque hoje as críticas das danças estão direcionadas para outras danças, não aquelas que você dançou. É interessante vocês pensarem, a literatura é farta nisso, e você encontra em vários filmes isso também, que nos anos 50, né, com a explosão do que hoje a gente chama rock and roll, havia uma proibição, né, e hoje, né, ninguém pensaria em proibir o rock. Já houve proibição, e o balé já foi uma prática masculina, já foi proibido para as mulheres, né, e hoje a gente vê uma presença muito maior, a gente pode dizer até uma presença majoritária das mulheres no balé. Então, para a gente perceber como as danças vão regulando, então alguém que pratica balé vai se regulando em função dessa prática, mas ao mesmo tempo o balé ele é regulado pelo grupo cultural, pelo grupo social, pela cultura na qual ele está inserido. Peço para passar, vou deixar para vocês aí, passa mais um slide, então, mais questões, mais materiais, mais vídeos, mais artigos, dissertações, teses, capítulos de livro e um material interessante em forma de relatos de experiência, vocês podem acessar no site do grupo e também no canal do grupo no YouTube.